Foi? Ah, perfeito. Então, boa noite, gente. Eu preparei essa capacitação sobre gestão de tempo, porque eu acho que é um tópico assim muito relevante para todos nós, seja no âmbito profissional quanto pessoal, e também é algo que eu sempre tive muita curiosidade assim de ver estudos sobre isso relacionados, porque antigamente eu era uma pessoa muito pouco organizada. Isso a Argos me ajudou muito, inclusive, em questão de organização, assim, ter que gerir meu tempo melhor, desde que eu entrei como consultor. Então, eu senti que era um tema totalmente relacionado com a nossa experiência aqui na empresa Júnior e eu decidi falar sobre ele, né? E falando um pouco sobre a proposta em si, né? Seria mostrar como a gente consegue organizar melhor nossas atividades, reduzir o estresse e aumentar nossa produtividade real, aquela que realmente gera impacto e não apenas a sensação de estar ocupado, né? Porque muitas vezes a gente sente que está ocupado no nosso dia, mas chega no final a gente vê que a gente não produziu tanto quanto gostaria. Então, pode passar, por favor, João. Eu separei esses tópicos aqui para a gente, né, que seria a visão geral, o planejamento, né, sobre de como você vai gerir seu tempo. E pode passar, João, por favor. Eu queria começar trazendo uma reflexão muito breve, né? Que são essas que estão na tela, e também quantas vezes a gente não termina o nosso dia com a sensação de que fizemos muitas coisas, mas não avançamos no que realmente importa, né? Isso acontece muitas vezes porque confundimos estar ocupados e ser produtivo, né? Então, produtividade não é a quantidade de tarefas, mas sim a qualidade e o impacto que você faz quando você exerce ela. E pode passar, João, por favor. De acordo com Christian Barbosa, que é um psicólogo, né, e escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo, existem três tipos de atividades centrais, assim, né? Primeiro, a gente tem as atividades circunstanciais, que são aquelas que não são tão importantes, mas fazemos pelo contexto que está inserido. Por exemplo, você marcar reuniões desnecessárias quando você poderia resolver isso através de mensagens, você ficar rolando o feed do Instagram ou assistir algo na televisão somente porque está passando. Então, tipo, são atividades que ocupam tempo, mas não entregam um valor real, sabe? Não te agregam na sua formação. O segundo grupo de atividades são as urgentes, que são tarefas que precisam ser feitas imediatamente sob pressão, que geralmente geram maior estresse, que é, por exemplo, fazer uma prova, entregar relatórios. E quando vivemos apenas reagindo a essas atividades urgentes, a gente sempre se sente no limite, né? Se esgota muito fácil e sem controle da situação, que gera ansiedade e outros problemas mentais. E, por fim, temos atividades realmente importantes, que essas sim, perdão, essas sim geram valor real, ou seja, valor físico, mental, emocional, espiritual, são todas aquelas atividades que fazem você se sentir bem consigo mesmo e elas não precisam ser feitas por pressão, são feitas por decisão, ou seja, você toma essa decisão do que vai te fazer bem e são aquelas que constroem nossa saúde, nossa carreira, nossos projetos e nossos relacionamentos com as pessoas. Então, basicamente, é aqui que vem o grande diferencial, porque as pessoas improdutivas geralmente priorizam as atividades urgentes e circunstanciais e deixam as importantes para depois. Então, e as pessoas produtivas fazem o contrário, priorizam o que é importante e só depois lidam com as atividades urgentes e circunstanciais. Pode passar, por favor, João? E aí entra a importância da saúde nessa gestão do tempo, né? É impossível falar de produtividade sem falar de saúde. Uma coisa é meio que ligada à outra. Como, por exemplo, quando a gente não dorme bem ou não nos alimentamos direito, não descansamos ou não temos lazer, nossa capacidade de focar e cumprir tarefas se reduz totalmente. Então, gerenciar o tempo começa, antes de tudo, por gerenciar nossa energia, né? E aí que surgem esses três pilares da vida, que é o equilíbrio essencial,
que sustentam a nossa rotina, né? Em primeiro, nós devíamos focar na nossa saúde e família, ou seja, no bem-estar com os nossos familiares, no bem-estar com os nossos amigos, na nossa saúde mesmo, ou seja, nos exercitar, se alimentar bem, né? Em segundo, vem o trabalho e estudo, e em terceiro, vem o lazer. Quando um desses pilares é negligenciado, o equilíbrio da gestão do tempo se perde totalmente. Por exemplo, o excesso de trabalho sem lazer gera esgotamento. Lazer sem produtividade aumenta o acúmulo de urgências. E cuidado pessoal sem planejamento não avança metas. Então, o equilíbrio é essencial. E aí eu também trago um estudo feito com 200 pessoas na Universidade de Bristol, no Reino Unido, que comparou o rendimento delas em um dia que elas fizeram exercício físico e outro sem. E nos dias que elas fizeram exercício físico, mostraram um 21% maior poder de concentração, 41% mostraram maior motivação para trabalhar e 25% terminaram o trabalho antes do tempo, né? E aí que entra o meu próximo tópico, que seria o planejamento. Pode passar, João? Que é onde tudo começa. E aí eu quis trazer para vocês uma metodologia que é o 5W2H, né? Que essa é a metodologia feita como planejamento para você se organizar, que tudo começa no planejamento. E aí seria, né, os 5W seriam what, why, when, where e who. Desculpa pelo meu inglês assim, meio enferrujado, mas basicamente você vai se perguntar o que precisa ser feito, né? Por que isso é importante, onde será feito, quando precisa ser realizado e quem é o responsável. E aí, depois de você fazer essas 5 perguntas, você também vai os 2H, que seriam como será realizado e quanto custará. Então, trazendo para a nossa realidade, né, vamos supor que a gente precisa se planejar para fazer uma prova semana que vem. Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos estudar para a prova, né? Por que isso é importante? Você vai botar ali seus dados pessoais, ou seja, eu quero impressionar meu professor, eu quero aumentar meu CR, eu só quero passar naquela matéria. Então, cada um tem seu objetivo pessoal ali. Onde será feito? Ah, eu vou no INEST estudar, eu vou na biblioteca estudar. Quando precisa ser feito? Até semana que vem. Então, eu vou me organizar aqui para fazer essa atividade durante essa semana, né? Durante segunda, quarta e sexta, por exemplo. Quem é o responsável? Você. Como será realizado? Ah, eu vou pegar resumos antigos, pesquisar na internet, escrever anotações. E quanto custará, que você pode, às vezes, comer um bandejão, às vezes você pode pegar um café ali, um pão de queijo. Então, essa metodologia dá clareza e quando você anota e você já faz esse planejamento, você reduz o risco de você errar ou de você não ter um direcionamento. Então, ajuda a sua eficiência e sua produtividade. Pode passar, por favor, João. Aí, o pós-planejamento é composto por esses fatores, que seria a priorização, o poder do não, né? Que é uma das habilidades mais importantes para uma boa gestão do tempo, é saber dizer não para muitas outras tarefas que podem estar te atrapalhando. Então, muitas vezes a gente assume tarefas que não são nossa responsabilidade no nosso dia a dia, que não agregam valor, e que roubam o tempo dessas atividades verdadeiramente importantes. Então, aprender a recusar demandas com educação, né, obviamente, é essencial. Então, muitas vezes, óbvio que isso não sempre, né, porque não existe pessoa que está sempre ocupada, mas muitas vezes você está com muita demanda na sua semana, aí alguém quer chegar para você com outra demanda, mas você tem que ser firme e falar, poxa, eu não vou conseguir dar 100% nessa atividade, então seria melhor se delegar ela para outro, se possível, sabe? Então, você ter esse controle do não é muito essencial também. Aí, a próxima seria execução, constância e ferramentas, que depois do planejamento da priorização vem a execução, né? E aqui entra a constância. Tipo, não adianta fazer muito em um dia e nada nos outros. Produtividade é meio que rotina, é muito relacionado à rotina. Então, você fazer um pouco cada dia vai construindo o hábito que, ao longo do tempo, se transforma em algo normal para você. E ferramentas como, por exemplo, o Kanban, o Trello e o Notion ajudam muito na organização semanal. E o método é simples para você se organizar de acordo com esse estudo, né?
você anota o que você precisa fazer na semana, o que você está fazendo agora e o que foi feito. Porque quando você visualizar suas tarefas dessa forma, você reduz a ansiedade, aumenta o foco e melhora a sua capacidade de entregar elas, né? Outra estratégia muito boa é o método Pomodoro. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, que seria o trabalhar com pausas, né? Porque trabalhar com muitas horas seguidas diminui a qualidade do trabalho. E o método Pomodoro, que inicialmente seria de 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa, mas pode ser adaptável a cada realidade, cada pessoa, é uma técnica simples e eficiente para manter a atenção, reduzir a procrastinação e melhorar o desempenho. E no final de tudo isso, também é muito essencial você chegar assim no final de semana e fazer uma pequena autoavaliação mesmo de tipo o que eu fiz na semana passada, onde eu errei, o que eu posso melhorar, sem se cobrar muito, mas sempre tentando melhorar e escalando assim produtivamente, né? E para concluir, eu queria reforçar alguns princípios fundamentais, que seria não deixe o lazer de lado, ele não é perda de tempo, é manutenção da saúde. Ninguém é produtivo o tempo todo também, e tá tudo bem, a ideia não é ser perfeito, mas sempre estar tá buscando essa evolução. E, por último, a dica essencial que eu queria trazer para vocês é de anotar as atividades. Às vezes, não necessariamente numa folha, mas no celular e tudo mais, porque mesmo que você não cumpra tudo, você tem uma direção do que você vai fazer no dia e uma meta mais estabelecida assim. É algo que me ajudou bastante, de acordo com esse estudo também ajuda. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção até agora. E foi isso. Ótima capacitação, Lucas. Parabéns. Acho que vai ser algo muito legal também para mostrar para os novos consultores, quando eles entrarem,